Olá, eu sou o aluno José Pedro Oliveira Mascarenhas, sou estudante do curso de Design e bolsista do Cambada Pet Design, da Universidade Federal do Cariri. Essa é a apresentação para o segundo seminário dos programas acadêmicos de ensino. O título da apresentação é Diagramação de Cartilha de Inglês para Trabalhadores do Setor de Turismo. O resumo foi orientado pelo professor mestre Deison Xenofonte, que é o atual tutor do Cambada Pet Design. Introdução. Sobre o projeto, o título da cartilha é My Cariri. A cartilha tem o objetivo de introduzir a língua inglesa para trabalhadores do setor de turismo da região do Cariri. Ela veio até o Cambada Pet através do professor Michel Macedo, que é professor do curso de Letras da Universidade Regional do Cariri e atua na área de comunicação do Geoparque Araripe. Dentro do Cambada, a demanda foi desenvolvida pela seguinte equipe: o professor Dr. Clécio Lacerda e o professor mestre Isaac Brito como orientadores e coordenadores da demanda, e como desenvolvedores os alunos Ana Gisele, Isadora Silva, José Pedro, Calígia Siqueira, Letícia Lima e Sávio Araújo. Os objetivos do projeto. Na equipe como um todo, como Cambada Pet, nós queremos dar continuidade à parceria entre o Cambada e o Geoparque Araripe. Já desenvolvemos trabalhos com eles, também visamos o trabalho em equipe dentro do Cambada. Gostaríamos de aplicar os aprendizados que temos nas disciplinas do curso de forma prática, treinar softwares e simular um projeto editorial profissional com as devidas divisões de trabalho. Como autor, os meus objetivos principais foram aplicar os meus conhecimentos em design de informação, editoração e tipografia, começar a usar o Adobe InDesign, que é um programa de editoração profissional, e exercitar o meu trabalho em equipe, o desenvolvimento. Primeiro a gente precisa definir o projeto, então a gente fez uma reunião de briefing com o professor Michel em dezembro de 2019. Depois dessa reunião nós fizemos uma reunião interna, só com os integrantes do Cambada, para fazer uma revisão do briefing. Nessa reunião interna, nós conversamos sobre as primeiras impressões da demanda, ver se faltou perguntar alguma coisa para colocar no briefing, e tivemos nossas primeiras ideias e fizemos a divisão interna da equipe. Depois disso foi marcada uma visita aos geossítios do Geoparque Araripe com o professor Michel. As visitas do Geoparque aconteceram nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, onde fotografamos os ambientes para entender melhor o contexto e para garantir o maior reconhecimento do leitor e a imersividade que ele vai ter. Diagramação. A diagramação começa com uma pesquisa, então junto com a equipe fizemos algumas definições sobre o produto final, que seria o formato A5 e seria uma impressão colorida. Com esses dados eu conseguia começar a diagramação. Primeiro eu fiz uma pesquisa de referências de trabalhos parecidos. Eu pesquisei principalmente livros didáticos e guias de viagem ilustrados, livros didáticos pelo lado educativo da cartilha e guias de viagem ilustrados pelo contexto em que ele vai ser inserido. Sempre pensando no público-alvo, que vai ser o público do setor de turismo local e que são pessoas adultas. Eu fiz essa pesquisa no site Behance. Depois eu juntei algumas partes de alguns documentos que eu coletei e fiz um documento com referências. Depois eu passei para o teste de tipografias que eu consegui no Google Fonts. Essa aqui é a primeira parte do documento de referências, onde eu coloquei quadrinhos e ilustrações. Aqui sempre pensando na interação da imagem e do texto. Aqui as partes e capítulos, pesquisei algumas formas de fazer isso visualmente. Pesquisa de tipografia, das referências do que eu tirei. Eu teria que seguir um formato simples e sóbrio para que a informação fosse entregada da melhor forma possível, como interagir o texto com as ilustrações, e sobre as tipografias eu ia precisar de tipografia serifada para o texto, com formas amigáveis, confortáveis e convidativas. Essas são as sensações que eu queria passar através da tipografia, e eu ia precisar de uma tipografia para os balões de fala dos quadrinhos, e eu teria que expressar a regionalidade dentro dessa diagramação. Aqui é o teste de tipografia no InDesign, onde eu
tentei aplicar diferentes pesos e diferentes famílias tipográficas para ver como elas interagiam. Algumas posições da cartilha, eu imprimi esse teste de tipografia porque eu precisava ver como ele ficaria impresso. Eu fiz algumas anotações, também pedi a ajuda dos meus colegas da equipe para ver a percepção que eles tinham de cada tipografia para me ajudar a escolher. Essas são as tipografias que foram selecionadas: a Inica e a Solway para o texto e a Balsamic Sans para os balões de fava. A partir dessas informações de referência e com a tipografia, que é a estrutura óssea da diagramação, eu passei a fazer alguns testes. Eu segui o roteiro enviado pelo professor Michel e, para começar, existe a boneca. É basicamente uma disposição das informações onde eu começo a organizar os espaçamentos, ver a quantidade de informação que vai caber em cada página. E eu fiz ela em forma física e em forma digital, principalmente digital. Também comecei a testar as margens, que é para garantir área de respiro para a informação e garantir que durante o processo de impressão nenhuma informação seja perdida. A distribuição dos elementos por página, justamente para fazer o design dessa informação e garantir que o seu recebimento seja feito da melhor forma possível. Durante o desenvolvimento dos testes, eu sempre enviava para a equipe para que ela continuasse a me repassar a sua percepção. Aqui é um print do roteiro do professor Michel. Ele colocou os textos e as informações que precisavam estar na cartilha. Aqui é o teste da boneca no InDesign, onde eu fiz a boa parte do teste. Eu já comecei a separar, esses quadros são espaços reservados para as imagens e onde eu comecei a colocar o texto. A partir dessa boneca eu pude ver a quantidade de páginas que eu iria necessitar e comecei a testar as margens. Aqui foi o teste da boneca física, basicamente para ver como ia ficar o formato final dela, pelo menos de tamanho e espessura. Aqui foram margens que eu delimitei para a cartilha e isso foi enviado para a equipe de ilustração, que precisava manter as informações dentro desse quadro mais escuro. Essa parte branca seria a margem de fora da cartilha, onde não poderia ter informações muito cruciais. Essa parte de fora dessa margem seria a margem de sangria, que é para haver o corte durante a produção. Aqui eu passei a fazer testes com que o pessoal da ilustração estava me enviando. De acordo com o que eles estavam produzindo, eu começava a encaixar aqui usando o grid, alinhando, tentando sempre dispor todas as informações na cartilha da forma mais simples e sóbria possível. Aqui é a pasta final. Quando finalizo o arquivo no InDesign, eu faço um pacote. O pacote é basicamente todas as imagens que ficam nessa parte de links, todas as fontes do documento, um PDF e os arquivos do InDesign. Todas essas informações são necessárias para que haja a impressão. A produção dessa pasta é feita automaticamente pelo InDesign. Conclusões. Foi um processo muito trabalhoso, muito trabalhoso, mas muito enriquecedor e satisfatório, principalmente por causa do resultado final. Agora, na disciplina de Design Editorial 2021.1, estou aplicando os conhecimentos que tive tanto do InDesign como da produção editorial. Também houve a experiência do trabalho em equipe à distância, que estava em crescimento e agora durante a pandemia veio para ficar, então foi importante ter essa experiência de trabalho à distância. Também é importante falar que a cartilha chegará em uma boa hora, onde o setor de turismo passará por uma fase de reestruturação e a cartilha vem para agregar a esse processo com mais uma ferramenta, que é a língua inglesa, que é muito importante para o setor de turismo. A cartilha foi publicada no site ISU para que houvesse a emissão do ISBN, que pode ser encontrada nesse link. E é isso, agora eu vou apresentar a cartilha no ISU. Essa é a capa da cartilha. Algumas informações de índice e a apresentação. Durante todo o processo da produção da cartilha, houveram remanejamento e redistribuição de algumas informações para que coubesse tudo em um determinado número de páginas, tanto para não encarecer a produção, quanto para ficar sucinto. Lição 1, lição 2, algumas planilhas, a distribuição nas falas dos balões, ícones junto com a descrição,
Aqui estão os dados da equipe e, por fim, a marca final, as realizações e os apoios. Com isso, eu encerro a apresentação e até a próxima.